Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consult. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário da Consult e neste nosso Momento Consult eu estou trazendo novamente um tema que nós tratamos lá no episódio 89 com o nosso amigo Darcy Zanguilini Júnior, consultor da casa, quando tratamos do ato cooperativo. Naquela oportunidade, nós tratamos do ato cooperativo propriamente dito, enquanto tínhamos ainda o PLP 68 de 2024, e hoje nós já temos a lei, e também tratamos das fundações de pesquisa que muitas cooperativas bancam de forma isolada para que haja desenvolvimento tecnológico. O que o tratamento da Lei Complementar 214 hoje está trazendo? Lá nos artigos 271 e 272, ele se limitou a repetir um mantra que nós já adotamos quanto ao contexto da atividade cooperativa e do ato cooperativo no sistema puro, que é o conceito doutrinário que nós temos. Boa parte de países como a Argentina adotam o conceito misto, dando uma amplitude maior ao ato cooperativo. Mas o Brasil não, o Brasil adota um conceito puro, aquilo que esteja diretamente vinculado entre a cooperativa e o cooperar. E o artigo 271 traz uma opção às sociedades cooperativas de um regime específico, de tal forma que as alíquotas do IBS e da CBS sejam reduzidas a zero. Mas atenção, esta regra de opção, ela vai ser vinculada efetivamente a algumas condições. Primeiro, da forma como antes nós tínhamos, se repete aqui aquele conceito de que o cooperado, quando envia seus produtos à cooperativa, ou a cooperativa, quando envia seus produtos ao cooperado, poderão fazer uso desta opção. Da mesma forma, quando a cooperativa ela envia serviços a todos eles, né? E o parágrafo 1º do artigo 271 amplia essa possibilidade, como também já havia na maioria das legislações brasileiras, esta cooperativa enviando para cooperativas centrais de que façam parte, ou no sentido inverso, uma cooperativa central enviando para uma cooperativa singular, para federações ou confederações. Bem, de qualquer forma, as cooperativas originárias dos respectivos bancos, ou seja, uma cooperativa originária constitui um banco. A pretexto do banco, nós falaremos daqui a pouco, até porque a expressão banco normalmente não é utilizada, até porque a lei das cooperativas orienta que não se use a expressão banco no sistema de crédito cooperativo. Mas, naquele mesmo episódio 89, nós tratamos também das fundações de pesquisa, em que pese termos preparado o material enviado ao Senado, ao Congresso, às associações de cooperativas, dizendo que deveria se fazer uma tratativa específica quanto a essas entidades de pesquisa, o tema acabou sendo relegado a segundo plano, sob a alegação de que existe um tratamento específico no artigo 156 da mesma Lei Complementar 214. E nós já iremos comentar. O que importa dizer é que a operação de fornecimento de bem material pela cooperativa de produção agropecuária a um associado não sujeito ao regime regular, tá? Desde que anulados os créditos, ou seja, se a cooperativa opta por adotar esta alíquota zero, ele não poderá gerar débitos de IBS e CBS e o cooperado, por conseguinte, não terá créditos a se fazer, né? Da mesma forma, é importante observar que existem regrinhas a serem observadas no que diz respeito às demais cooperativas. As cooperativas de crédito, por exemplo, que estão tratadas a partir do nosso artigo 188 da Lei Complementar, elas não farão esta opção porque tem um regime próprio, em que pese poder haver, em algumas circunstâncias, o uso dessas circunstâncias específicas, né? E é fundamental que se tenha que a cooperativa de crédito também não terá direito a crédito se ela optar pelo regime da alíquota zero, que em algumas circunstâncias poderá ser permitido. É fundamental que se entenda que o exercício dessa opção será anual, né, no exercício do calendário, terá que ser feito como hoje nós adotamos o regime do lucro real, o lucro presumido, né, vai ser feito da mesma forma. Observem que
as operações subsequentes a uma cooperativa, as vendas feitas ao mercado, não estão abrangidas por esta alíquota zero. O que significa dizer que as operações não consideradas como ato cooperativo, venda normal, prestação de serviço normal, elas serão tributadas normalmente pelo IBS. E quanto a estas, haverá sim o crédito, que significa dizer que nós teremos, como é feito hoje, uma segregação na contabilidade de tal forma que seja possível se separar o que é sujeito à alíquota zero e o que é tributado normalmente pelo IBS. Essas regrinhas estão descritas, como nós falamos, lá nos artigos 271 e 272. Observando que o 272, inclusive, fala que o associado no regime regular que realizar operações com redução de alíquota descrita poderá, inclusive, transferir os créditos que ele tenha, já que não serão apropriados pela cooperativa, né, em algumas situações específicas. Isso está lá no artigo 272. Essas transferências alcançam apenas bens e serviços utilizados para a produção de bens ou a prestação de serviço fornecido pelo associado à cooperativa. Por quê? Porque a cooperativa não vai usar o crédito na medida em que ela tem a alíquota zero. E ele, por mais que tenha o crédito, porque ele é regular, ele enviará a zero porque a cooperativa tem um privilégio. Isso significa dizer que ele vai ficar com estoque de créditos. E é por isso que a lei está criando alternativas, que certamente serão regulamentadas a partir do momento que o Comitê Gestor e também a Receita Federal tiverem condições de fazê-lo tanto quanto ao IBS, no que diz respeito também à CBS. Já no que diz respeito à operação envolvendo as fundações de pesquisa, nós temos lá no artigo 156 uma tratativa específica que diz respeito a investimento em pesquisa científica, tecnológica e de inovação. Ou seja, a cooperativa poderá investir em entidades públicas de pesquisa ou ela própria constituir. De qualquer forma, existem regras específicas lá no artigo 156. A nosso ver, não foram tratadas aqui. Imaginemos uma cooperativa agropecuária que faz uma pesquisa e faz um plantio com uma nova modalidade de semente e quando colhe, o que resta ela vende para fazer frente às suas despesas. Nós entendemos que isso não poderia ser tributado porque estaria dentro do contexto da atividade científica. Mas isso vai ficar a conferir. Chamamos a atenção, porque são artigos que ainda merecem uma maior regulamentação, para todo o cuidado que existe, como nós citamos, para o setor das cooperativas de crédito. Como também chamamos a atenção às cooperativas que trabalhem lá com planos de saúde, ou seguro saúde, tem uma tratativa específica a partir lá dos artigos 192 e seguinte, também com regras pontuais determinando aí os cuidados a serem adotados. De qualquer forma, ficam aqui nossos comentários iniciais, voltaremos em outro momento trazendo uma verticalização maior sobre o tema, mas aqui dando sequência à discussão que nós iniciamos quando do então episódio 89 do Momento Consulte. Havendo dúvidas, havendo questionamentos maiores que não foram respondidos nesse rápido comentário, como de praxe, nós estamos à sua disposição. E você tem dois caminhos para fazer. O primeiro é aqui embaixo, você tem um espaço destinado a comentários. No entanto, nós sugerimos que você use o e-mail que nós disponibilizamos para vocês, que é o momentoconsulte@consulte.com.br. Quando então você nos encaminha a sua sugestão, sua dúvida, seu comentário, sua divergência, elas fazem parte. O direito é sempre bom porque a dialética nos impõe esse tipo de preocupação, desde que com fundamento, né? Porque todos nós temos pensamentos diversos e muita coisa ainda está por ser construída a partir da regulamentação, talvez nós tenhamos um delineamento melhor. De qualquer forma, nos acompanhe em nossas redes sociais, lá no LinkedIn, no Instagram, também em nossa página onde nós temos matérias e nós publicamos, e nós estaremos sempre aqui à disposição de vocês para atendê-los, tá bom? Até uma próxima!